Essa semana, a novela tá pegando fogo. Acompanhe comigo o resumão da semana. Não esqueça de deixar o like e um comentário. Vamos para mais um resumão? Segunda-feira, 3 de março. Teresa se empolga ao conversar com Minji e Ana sobre a relação conturbada entre Tati e Jin. A anfitriã do hostel se diverte ao perceber o interesse velado de Ana por seu ex-noivo e insinua que a jovem pode ter intenções além do que diz. Enquanto isso, Tati, inconformada com a presença de Ana, decide ir ao hostel e confrontá-la. O clima fica tenso entre as duas, mas Minji intervém e tenta amenizar a situação, lembrando que o carnaval deveria ser um momento de festa e união, e não de rivalidade. Em meio à agitação do dragão suburbano se preparando para o desfile, um perigo espreita Madalena. Aquiles, agindo sob as ordens de Violeta, se posiciona para executar o plano cruel. Sem levantar suspeitas, ele segue os passos da jovem e, no momento oportuno, dispara contra ela. Madalena, que estava concentrada em seus afazeres, é surpreendida pelo ataque e tenta se proteger como pode. O estampido do tiro ecoa pela quadra, gerando pânico entre os presentes. Chico, que também estava de olho na movimentação suspeita, reage imediatamente e troca tiros com Aquiles. O confronto se torna intenso, mas Chico consegue afastar o capanga e evitar que Madalena seja atingida novamente. Após a confusão, ele se aproxima da jovem ainda assustada e revela que recebeu uma ordem direta de Violeta para eliminá-la. Madalena fica em choque ao perceber até onde sua irmã foi capaz de chegar para se livrar dela. Jin, ao saber do atentado, não perde tempo e leva Moreira até Chico, para que o segurança possa relatar tudo o que aconteceu. Madalena, por sua vez, percebe que a situação é mais grave do que imaginava e toma uma decisão drástica. Avisa Tati sobre o que aconteceu, mas a instrui a não contar nada para Doralice. Madalena teme que sua mãe entre em desespero e que isso a torne ainda mais vulnerável diante das artimanhas de Violeta. Enquanto isso, Cacá recebe a notícia sobre Chico e entra em desespero. A jovem sente um misto de culpa e preocupação, pois sabe que as desavenças entre Violeta e Madalena podem acabar afetando todos ao seu redor. Em meio ao turbilhão de emoções, ela tenta encontrar uma maneira de se proteger e, ao mesmo tempo, se manter afastada dos perigos que cercam sua família. Tati, abalada com o atentado contra Madalena, decide agir. Ela vai até Osmar e, sem rodeios, revela que Violeta foi a mandante do crime. Osmar, que até então tentava ignorar as falhas de caráter de sua noiva, fica estarrecido ao perceber que ela ultrapassou todos os limites. A revelação de Tati o coloca em um dilema: seguir com o casamento, se manter ao lado de uma mulher perigosa ou romper de vez com ela e se afastar desse jogo sujo. Madalena, ainda assustada com o atentado, procura João para contar tudo o que aconteceu. O rapaz, ao perceber o medo nos olhos dela, não hesita em abraçá-la e prometer que a protegerá a qualquer custo. Esse momento de proximidade entre os dois é interrompido pela chegada de Matias, que observa a cena com um olhar enigmático. O encontro inesperado entre os três faz com que um clima de tensão se instale, deixando Madalena dividida entre os sentimentos que carrega por João e a relação de amizade e confiança que construiu com Matias. Enquanto isso, Osmar, tomado por um misto de raiva e incredulidade, vai tirar satisfações com Violeta. Ele a confronta sobre o atentado contra Madalena, exigindo saber até onde ela está disposta a ir para alcançar seus objetivos. Violeta, sem demonstrar arrependimento, tenta manipular Osmar, alegando que tudo o que fez foi para proteger os interesses deles e garantir que ninguém atrapalhe seus planos. No entanto, dessa vez, suas palavras não surtem o efeito desejado, e Osmar começa a reconsiderar seu futuro ao lado dela. A tensão entre os personagens cresce, enquanto a sombra do atentado ainda paira sobre o dragão suburbano. Madalena, determinada a não se deixar abater, decide seguir com seus planos para o desfile, mas agora com um alerta constante sobre o perigo que a cerca. João, por sua vez, se mantém vigilante, disposto a proteger Madalena de qualquer nova ameaça. Violeta, por outro lado, não dá sinais de recuar e segue determinada a eliminar qualquer obstáculo que se coloque em seu caminho. No meio de tantos conflitos e revelações, o carnaval se aproxima, prometendo ser o cenário de novas surpresas, confrontos e desfechos inesperados. Enquanto a cidade se prepara para a grande festa, os personagens seguem trilhando seus caminhos, cada um lidando com suas escolhas, segredos e consequências. Terça-feira, 4 de março. Violeta tenta se explicar para Osmar, que fica furioso com a revelação de que sua esposa planejou um atentado contra a própria irmã. Ele se sente enganado e traído, deixando claro que não aceitará tal atrocidade. Violeta, desesperada,
Tenta convencê-lo de que só agiu assim porque via Madalena como uma ameaça ao futuro deles, mas Osmar não quer ouvir desculpas. Ele se afasta, dizendo que precisa pensar, e Violeta teme que ele a abandone. Enquanto isso, Madalena é acolhida por Matias, que a abraça e a conforta. Ela está abalada com tudo o que aconteceu e tenta assimilar o fato de que quase perdeu a vida por conta da ganância de sua irmã. Matias promete que estará ao lado dela para o que precisar. Jim, que acompanhou toda a situação, também se mostra solidário e oferece apoio a Madalena. Ele diz que ela precisa se proteger e sugere que denuncie Violeta à polícia, mas Madalena reluta, sem saber se está pronta para dar esse passo. Chico passa por uma cirurgia delicada, mas felizmente o procedimento é um sucesso. Os médicos informam que ele precisará de um tempo para se recuperar completamente, mas que seu estado é estável. Cacá, ao saber da notícia, se desespera e vai imediatamente ao hospital para ver Chico. Ela sente uma mistura de culpa e alívio, pois sabe que ele só se colocou nessa situação por estar envolvido com Violeta e seus esquemas. Ela pede perdão a ele, mas Chico, ainda fraco, apenas sorri, tentando tranquilizá-la. Enquanto isso, Violeta, cada vez mais acuada, implora pelo perdão de Osmar. Ela tenta argumentar que fez tudo pensando no futuro dos dois e que não poderia permitir que Madalena continuasse atrapalhando seus planos. No entanto, Osmar não se convence. Ele se lembra de todas as vezes em que Violeta manipulou as pessoas ao seu redor para conseguir o que queria e começa a perceber que talvez ele mesmo tenha sido uma de suas vítimas. Madalena, por sua vez, decide contar a verdade para Doralice. Ela revela que Violeta mandou Chico atentar contra sua vida e que foi apenas por sorte que conseguiu escapar. Doralice fica horrorizada e diz que não pode permitir que Violeta continue impune. Ela sugere que Madalena vá à polícia, mas Madalena ainda não sabe o que fazer. Ela teme que, se tomar essa atitude, Violeta possa se vingar de outra forma. Enquanto isso, Jim se preocupa com a demora de Ana em iniciar seu tratamento. Ele sabe que a irmã precisa de ajuda, mas percebe que ela ainda está resistente. Tati tenta tranquilizá-lo e diz que talvez Ana só precise de mais tempo para aceitar sua situação. Jim, no entanto, teme que, se ela esperar demais, possa ser tarde demais para se tratar. No meio desse turbilhão de acontecimentos, o desfile da Unidos da Vila Cambucá se aproxima e Gerson fica encantado ao ver Rochelle pronta para entrar na avenida. Ele a elogia, dizendo que nunca viu ninguém tão deslumbrante. Rochelle sorri, mas tenta manter uma postura firme, lembrando-se de todas as decepções que já teve com Gerson. Nando e Edson chegam ao desfile acompanhando Rosana, que brilha com sua fantasia. Eles a elogiam, dizendo que ela está deslumbrante. Rosana, que sempre sonhou em ser reconhecida, se emociona com os comentários. No entanto, no fundo, ela ainda se preocupa com as questões familiares que a cercam, especialmente em relação ao exame de DNA e a verdade sobre João e Edson. Quando finalmente chega a hora do desfile, o Dragão Suburbano dá um show na avenida. A comunidade se une para fazer uma apresentação impecável, e a energia contagia a todos. Jim, mesmo com seus problemas pessoais, entra na avenida com força total, demonstrando seu talento e paixão pelo samba. Madalena, ainda abalada pelo atentado, encontra forças para brilhar na passarela. O esforço de todos é recompensado quando o Dragão Suburbano é declarado o grande campeão do carnaval. Enquanto a comemoração acontece, Cacá vai ao hospital visitar Chico. Ela segura sua mão e pede desculpas por tudo o que aconteceu. Chico, apesar de ainda estar debilitado, tenta tranquilizá-la, dizendo que não foi culpa dela. Cacá, no entanto, não consegue deixar de se sentir responsável por tudo o que aconteceu. Osmar, por sua vez, começa a se preocupar com a possibilidade de Doralice denunciá-lo. Ele sabe que, se isso acontecer, pode ser o fim de sua relação com Violeta e até de sua liberdade. Ele tenta se antecipar e busca uma maneira de impedir que Doralice vá à polícia. Violeta, percebendo a tensão de Osmar, começa a arquitetar um novo plano para se livrar dessa ameaça. O futuro de todos ainda é incerto, e muitas questões permanecem sem resposta. O que Madalena fará a respeito de Violeta? Osmar continuará ao lado da esposa ou decidirá denunciá-la? E como João reagirá ao saber de toda a verdade? Essas são perguntas que ainda aguardam resposta, mas uma coisa é certa: os próximos dias serão decisivos para o destino de todos. Quarta-feira, 5 de março. Doralice não recua e reafirma sua decisão de denunciar Osmar. Determinada a fazer justiça, ela reúne provas e procura as autoridades, deixando Osmar cada vez mais preocupado com o que pode acontecer. Ele percebe que sua situação está se complicando e decide confiar em Jo,
revelando seus próximos passos e buscando apoio para se proteger das acusações que estão prestes a cair sobre ele. Enquanto isso, Kaká, ainda abalada pelos acontecimentos recentes, visita Chico no hospital e se emociona. Em um momento de vulnerabilidade, ela se declara para ele, admitindo seus sentimentos e demonstrando arrependimento por tudo o que aconteceu entre eles. Chico, mesmo debilitado, escuta atentamente e parece sensibilizado com suas palavras, mas não responde de imediato. Silvia, por sua vez, tem novidades que podem impactar diretamente Gigi. Ela revela ao amigo que Yuki encontrou Sebastian em Paris. A revelação mexe com Gigi, que não esconde a surpresa e a frustração ao saber que seu irmão esteve tão perto de sua grande rival. Ele tenta disfarçar, mas Silvia percebe que o assunto o afeta profundamente. Joyce se mantém ao lado de Belisa, apoiando-a em sua busca por uma reconciliação com Gigi. Ela incentiva a amiga a continuar insistindo e a não desistir do relacionamento que tanto preza. Determinada, Belisa decide recorrer a Rodolfo, pedindo sua ajuda para encontrar uma maneira de se aproximar de Gigi novamente. Rodolfo, relutante no início, acaba cedendo ao perceber a sinceridade dos sentimentos de Belisa. João, ainda dividido entre o que sente por Madalena e as recentes desavenças, decide conversar com ela sobre sua participação no desfile do dragão suburbano. Ele demonstra curiosidade e até um certo orgulho, mas também expressa preocupação com a segurança dela, especialmente após os últimos acontecimentos. Madalena, por sua vez, reforça que não se arrepende de ter desfilado e que sente orgulho de fazer parte da comunidade. Enquanto isso, Minji continua sua batalha para convencer Ana a iniciar seu tratamento. Preocupada com o estado de saúde da amiga, ela não mede esforços para fazê-la enxergar a importância de se cuidar. Ana, resistente, tenta mudar de assunto, mas Minji insiste, afirmando que ela não pode continuar ignorando sua condição. Jin, sempre atento aos movimentos de Osmar, acaba ouvindo uma conversa comprometedora. Ele escuta quando Osmar menciona sua viagem com Violeta e imediatamente se alarma. Ciente de que algo pode estar prestes a acontecer, ele corre para avisar Madalena, esperando que ela possa agir antes que seja tarde demais. Madalena, ao receber a informação, sente um misto de preocupação e indignação. Ela sabe que precisa se proteger e estar um passo à frente de Violeta. Enquanto tudo isso acontece, a tensão cresce na Unidos da Vila Cambucá. Durante a apuração do desfile, Rosana e Rochelle, que antes estavam em lados opostos, decidem selar a paz. Em um momento inesperado, elas deixam as diferenças de lado e comemoram juntas a trajetória da escola de samba. O ambiente festivo contrasta com a turbulência que ocorre na casa de Violeta. No auge do casamento entre Violeta e Osmar, a cerimônia é interrompida de maneira dramática. A polícia chega inesperadamente, surpreendendo todos os convidados. Violeta, atônita, tenta entender o que está acontecendo, enquanto Osmar, percebendo que foi traído, entra em pânico. Doralice, firme em sua decisão, assiste a cena de longe, satisfeita por ter conseguido levar sua denúncia adiante. O clima se transforma rapidamente, e o casamento, que deveria ser um momento de celebração para Violeta e Osmar, se torna um verdadeiro caos. O impacto da chegada da polícia gera burburinhos entre os presentes, e Violeta tenta desesperadamente encontrar uma maneira de reverter a situação. Mas, desta vez, nem sua influência nem seu poder parecem ser suficientes para impedir as consequências de seus atos. A história toma um rumo inesperado, e a queda de Osmar e Violeta parece iminente. Com aliados se afastando e segredos vindo à tona, o futuro dos dois se torna cada vez mais incerto. Quinta-feira, 6 de março. Osmar é preso, e a notícia se espalha rapidamente entre os envolvidos. Doralice, determinada a fazer justiça, decide esperar pelo irmão na delegacia, observando de perto todo o desenrolar da situação. Enquanto isso, a Unidos da Vila Cambucá é anunciada como a grande vencedora do desfile das escolas de samba, trazendo uma explosão de alegria para a comunidade. Rosana e Rochelle, em meio à euforia da vitória, selam as pazes, encerrando o período de desentendimentos. Em um momento de romance, Rodolfo e Belisa se entregam aos sentimentos e finalmente ficam juntos, trazendo um pouco de felicidade em meio às turbulências recentes. Enquanto isso, Lucas, cheio de entusiasmo, sugere que Sidney e Cida se casem, surpreendendo o casal, que se entreolha diante da proposta inesperada. Tati, inconformada com os últimos acontecimentos, se revolta contra Madalena e Doralice, sentindo-se traída e sem saber como lidar com a situação. Violeta, por sua vez, vê seu mundo desmoronar ao descobrir que Osmar estava, na verdade, utilizando o casamento como um artifício para pagar Doralice,
algo que a deixa profundamente magoada e envergonhada. Enquanto isso, Moreira e Ana Lúcia se dedicam a cuidar de Chico, que se recupera do atentado sofrido. A presença de ambos ao seu lado fortalece sua recuperação e traz conforto ao rapaz. Já Marco e Gerson, ao tomarem conhecimento da prisão de Osmar, não conseguem esconder a satisfação, sentindo que finalmente um ciclo de impunidade está sendo quebrado. A tensão continua quando Violeta decide confrontar Osmar na prisão, exigindo respostas sobre suas reais motivações para querer se casar com ela. Em uma conversa carregada de ressentimentos e verdades dolorosas, Osmar hesita antes de revelar a extensão de seus planos, mas Violeta já não é mais a mesma e, dessa vez, se recusa a ser manipulada. Enquanto isso, Joyce procura por Gigi, tentando uma reaproximação, mas encontra resistência. O rapaz, ainda magoado com os últimos acontecimentos, não sabe se está pronto para abrir espaço novamente para Joyce em sua vida. O embate emocional entre eles promete ainda mais reviravoltas. Em um acontecimento inesperado, os pais de Jim chegam ao Rio de Janeiro, trazidos por Ana. A presença deles na casa de Doralice surpreende o astro, que não sabe como reagir ao reencontro. Entre emoções conflitantes, Jim tenta entender o que motivou seus pais a virem ao seu encontro e o que isso significa para sua vida e sua carreira. No presídio, Gerson decide visitar Osmar, encarando o ex-aliado cara a cara. A conversa entre os dois promete trazer à tona segredos e ressentimentos que podem mudar o rumo de suas histórias. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Madalena vai até a casa de Chico, preocupada com seu estado. No entanto, sua chegada é marcada por uma surpresa. Cacá também está lá, e o encontro entre as duas traz à tona antigas rivalidades e verdades não ditas. Com o desenrolar dos acontecimentos, fica claro que as vidas de todos estão interligadas por um emaranhado de sentimentos, segredos e reviravoltas. O destino de cada um ainda está em aberto, e os próximos passos prometem ser decisivos para o futuro de todos. Sexta-feira, 7 de março. Cacá sente ciúmes ao ver Madalena na casa de Chico e se incomoda com a proximidade entre os dois. A tensão entre elas é evidente, mas Chico tenta manter a harmonia, ainda em recuperação do atentado que sofreu. Enquanto isso, Gerson aproveita a primeira oportunidade para provocar Osmar na prisão, demonstrando seu desprezo pela situação do rival. Osmar, no entanto, não se deixa abater e promete que não ficará muito tempo atrás das grades. No hostel de Teresa e Jaime, Jim é surpreendido pela chegada de seus pais, que foram convencidos por Ana a procurá-lo. Eles exigem que o filho retome sua carreira e parem de fugir de suas responsabilidades. A presença inesperada do casal deixa Jim desconfortável, especialmente por saber que Ana articulou esse reencontro sem seu consentimento. A discussão entre Jim e Ana fica tensa, e ela passa mal, sendo socorrida por Minji. Joyce busca a ajuda de Gigi para convencê-lo a perdoar Belisa, que se sente culpada pelos desentendimentos que tiveram. Ao mesmo tempo, Silvia compartilha com Belisa que Yuki encontrou Sebastian em Paris, uma informação que mexe profundamente com a jovem. Determinada a corrigir os erros do passado, Belisa também pede ajuda a Bernardo para se reaproximar de Gigi. Madalena tem uma conversa sincera com Matias sobre os últimos acontecimentos, refletindo sobre o atentado que sofreu e sua relação com João. Matias a aconselha a tomar decisões baseadas em seus sentimentos verdadeiros e não nas pressões externas. A conversa deixa Madalena pensativa. Na cadeia, Osmar consegue a liberdade e sai disposto a recuperar o tempo perdido. A primeira pessoa que ele procura é Violeta, mas o reencontro entre os dois é explosivo. Ela o confronta sobre as reais motivações por trás do casamento e exige respostas. Osmar, com sua habitual frieza, tenta minimizar a situação, mas Violeta não se deixa enganar e promete vingança. Gerson, por sua vez, não perde tempo e busca conselhos com Gigi sobre sua relação com Rochelle. Ele quer saber se está tomando a decisão certa ao oficializar a relação. Gigi, ainda lidando com seus próprios conflitos, oferece um conselho sincero, pedindo que Gerson não se precipite. Enquanto isso, Sebastian e Yuki retornam de Paris juntos, surpreendendo Joyce e Gigi. A presença inesperada do casal causa alvoroço, principalmente em Joyce, que não sabe como lidar com os sentimentos que ainda nutre por Sebastian. A situação também pega Gigi de surpresa, que se vê diante de novas dinâmicas familiares. Gerson decide não esperar mais e pede Rochelle em casamento. Ela se emociona com a atitude, mas não dá uma resposta imediata, deixando Gerson ansioso. Ele teme que seu passado possa interferir na decisão de Rochelle. Chico, agora recuperado, procura Violeta para pedir seu emprego de volta. A empresária, que está enfrentando seus próprios problemas, aceita,
mas deixa claro que suas regras precisam ser seguidas. Chico, ciente do risco que corre ao se aproximar de Violeta novamente, aceita as condições e volta ao trabalho. A grande reviravolta da semana acontece quando Belisa reconhece Edilene e percebe que ela é, na verdade, Ruth, a mãe de Marco. Chocada com a descoberta, ela revela a verdade para Marco, que fica desnorteado ao finalmente ter uma pista concreta sobre seu passado. A emoção toma conta, e Marco precisa decidir como lidar com essa informação bombástica que pode mudar sua vida para sempre. Sábado, 8 de março. Belisa finalmente revela a Ruth toda a verdade sobre Marco, emocionando-a ao contar a história do filho que ela nunca conheceu. Ruth fica profundamente abalada ao saber que Marco passou a vida inteira sem saber sua verdadeira origem e decide que precisa vê-lo quanto antes. Enquanto isso, Osmar insiste para que Chico trabalhe para ele, mas Violeta se opõe veementemente. Ela teme que Osmar tenha outros planos e que sua insistência em manter Chico por perto esconda segundas intenções. Gerson surpreende Rochelle com um pedido de casamento, mas a musa da Unidos da Vila Cambucá não aceita. Apesar dos sentimentos que nutre por ele, Rochelle não se sente pronta para um compromisso tão sério e prefere manter sua liberdade. Gerson, frustrado com a rejeição, tenta disfarçar sua decepção, mas é visível que a negativa o atinge em cheio. Marco, por sua vez, começa a agir contra Gerson e, em um movimento arriscado, desvia mercadorias de uma das entregas do empresário. Rodolfo percebe algo estranho na movimentação de Marco e tenta alertá-lo sobre os perigos de mexer com Gerson, mas Marco ignora os avisos, determinado a seguir adiante com seu plano. Enquanto isso, Jim e Tati finalmente fazem as pazes. Depois de tantos desentendimentos e dificuldades, eles se reconciliam e decidem seguir juntos, apoiando-se mutuamente. O casal parece disposto a superar qualquer obstáculo, mas a presença de Ana ainda paira no ar, trazendo uma tensão silenciosa para a relação. Gerson resolve levar Gigi para acompanhá-lo em uma operação arriscada, o que preocupa tanto Marco quanto Rodolfo. Eles temem que Gigi esteja se envolvendo em algo perigoso sem compreender completamente os riscos. Rodolfo tenta alertá-lo, mas Gigi, sempre impulsivo, prefere confiar em Gerson e segue com ele sem hesitar. Enquanto isso, Osmar continua com seus esquemas e arma um novo golpe para enganar Violeta. Ele se aproveita da confiança que ela ainda tem nele para preparar mais um de seus planos obscuros. Violeta, no entanto, começa a perceber que algo não está certo e promete ficar mais atenta aos movimentos do marido. Violeta também deixa claro para Cacá que não quer que Ana Lúcia tenha qualquer influência na vida de seu neto. Cacá, cada vez mais pressionada pela sogra, sente-se sufocada e teme que Violeta tente afastá-la de seu próprio filho. Ana Lúcia, por sua vez, percebe a tensão no ar e se preocupa com o bem-estar de Cacá. Os pais de Jim tomam uma decisão drástica e exigem que Madalena demita o filho. Eles acreditam que Jim precisa se afastar do dragão suburbano e retomar sua carreira de forma mais controlada. Madalena, contrariada, não sabe o que fazer, pois não quer prejudicar Jim, mas também entende que a decisão cabe a ele. Osmar confidencia a Tati mais um de seus planos. Ele a manipula, tentando convencê-la de que tudo o que faz é por um bem maior. Tati, já influenciada por ele, começa a acreditar que deve ajudá-lo. Enquanto isso, João pede para Madalena acompanhá-lo ao cartório, junto com Edson. O momento é emocionante, pois a certidão de nascimento de João será alterada para refletir sua verdadeira origem. Neuza, ao ver a nova certidão do filho, se emociona profundamente. Ela sente que finalmente a verdade foi reconhecida e que João pode seguir em frente com sua vida sabendo quem realmente é. Por fim, Violeta e Osmar oficializam sua união. O casamento acontece de forma grandiosa, mas há um clima de desconfiança no ar. Enquanto os convidados tentam celebrar o momento, muitos sabem que a relação entre os dois é cercada de segredos e interesses ocultos. Violeta acredita que está no controle da situação, mas mal sabe ela que Osmar tem seus próprios planos para o futuro desse casamento. Aqui finalizamos o resumão de hoje. Valeu, noveleiros! Comente qualquer coisa aqui embaixo.